Bom, vamos falar sobre os diversos planos de combate da inflação adotados pelo Brasil. Entre os anos de 86 e 94, o Brasil adotou diferentes planos com o objetivo de estabilizar a inflação. Um plano após o outro, esses diferentes planos adotados, eles se mostraram incapazes de estabilizar a economia. O único plano que deu certo foi o Plano Real. Os demais planos conseguiram até reduzir a inflação por um período, mas logo que o plano foi abandonado, logo na sequência, a inflação se acelerou novamente. Em 1984 surgiram duas propostas de combate à inflação: o chamado choque heterodoxo e a moeda indexada. Todos os planos, o plano cruzado, o plano Bresser, o plano Verão, o plano Collor 1, Collor 2, foram choques heterodoxos. Já o plano real, ele foi de moeda indexada. Qual que é o problema dos planos baseados em choques heterodoxos? Esses planos, basicamente o que eles fazem é congelar o nível de preços. Qual que é o problema? É que os agentes eles têm preços defasados. Alguns agentes estão com seus preços acima da sua renda média. Outros agentes estão com seus preços abaixo da renda média. Implicação: os agentes que realizaram um reajuste dos seus preços há mais tempo e que estão com seus preços defasados, se o governo congela a economia, congela o nível de preços, fica uma memória inflacionária residual, sendo que essa memória inflacionária acaba estimulando esses agentes a reajustarem os seus preços, fazendo com que o plano não dê certo. Bom, então o que nós temos? Na verdade, o Brasil ele foi uma espécie de um grande laboratório bizarro na década de 80 e na década de 90. Por quê? Porque o país ele se encontrava numa situação caótica, em uma situação de elevada inflação, sendo que diferentes experimentos, ninguém sabia qual política adotar para estabilizar a economia. Diferentes políticas foram adotadas e uma após a outra elas foram fracassando, o que gerava uma pressão muito grande sobre os gestores públicos. Assim, o Brasil, durante essas um período de 10 anos, diferentes experimentos, diferentes testes foram feitos até que a economia conseguisse ser estabilizada. A década de 80, particularmente, é conhecida como década perdida. Ela se inicia com a gestão de Delfim Neto e se encerra com a gestão de Maílson da Nóbrega. Nesse período, em função da crise da dívida, mais de 150 bilhões de dólares foram transferidos para o exterior sob a forma de juros. Ou seja, o Brasil, em decorrência dele ter contraído um grande endividamento externo na década de 60 e de 70, e com a explosão, com o aumento considerável da taxa de juros internacional no final da década de 70, a dívida pública do Brasil ela explodiu. De tal forma que o Brasil, durante toda a década de 80, ele teve que fazer um esforço imenso no sentido de pagar essa dívida externa. E vejam, apesar de todo esse esforço, a dívida externa, apesar da transferência de 150 bilhões para o exterior, a dívida externa ela ainda se elevou de 64,2 bilhões para 115,1 bilhões. O Brasil ele entrou numa ciranda financeira. Por quê?
Para pagar dos juros externos, o governo emitia títulos da dívida. Os vendia no mercado a fim de obter moeda nacional e adquirir os dólares dos exportadores. Então vejam, qual que era o problema que nós tínhamos aqui? A dívida era pública, mas os dólares gerados com a exportação eram privados. Assim, o governo, por um lado, ele precisava dar incentivos e subsídios para estimular as exportações. Por outro lado, ele precisava, de algum modo, capturar esses dólares que se encontravam nas mãos dos exportadores. Para isso, o governo teve que começar a aumentar a taxa de juros para fazer com que os títulos públicos se tornassem atrativos. Em outras palavras, o governo emitia títulos da dívida interna. Ele precisou adotar políticas de esterilização. Resultado, a dívida pública do Brasil, a dívida interna, saltou de 4,2% do PIB para 15% do PIB em 89. Claro, efeito rebote, como que o governo precisa pagar a sua dívida, como que a grande preocupação do governo é conseguir dólares para pagar as suas contas, isso significa que todo aquele conjunto de políticas sociais, de políticas voltadas para a sociedade, fica negligenciado. Mais do que isso, a presença de uma dívida elevada que precisa ser paga, em um ambiente de inflação elevada e cada vez pior, cada vez mais elevada, resultou em concentração considerável de renda. O índice de Gini subiu de 0,59 para 0,64. O montante de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza se elevou de 24,8% para 27,2% da população. E ocorreu o quê? Um processo de financiarização da economia, uma vez que a participação do setor financeiro se elevou de 7,8% para 19,5% do PIB. A partir de meados da década de 80, as políticas adotadas no Brasil só tinham uma finalidade: estabilização da economia, acabar com o monstro da inflação. Conforme nós já vimos, no começo da década de 80 foram adotadas políticas ortodoxas. A partir de 86 começam a ser adotados choques heterodoxos, quais sejam o Plano Cruzado em 86 e o Plano Bresser em 87. Além disso, também foi adotada uma política ortodoxa no final de 88, a chamada política do feijão com arroz do Maílson da Nóbrega. Qual a implicação que nós temos? Se observa uma alternância de planos que que identificam a inflação como oriunda de inércia e a inflação como oriunda de demanda exagerada. Ou seja, alguns planos, o Plano Cruzado e o Bresser, consideravam que a inflação era unicamente inercial. Por outro lado, o plano feijão com arroz, a política do feijão com arroz, considerava que a inflação era de demanda. O único plano que realmente considerou que a inflação era tanto de oferta quanto de demanda foi o Plano Real. Na verdade, o que nós observamos ao longo da adoção desses diferentes planos? Aprendizado. O governo, ele precisou aos poucos ir aprendendo o que dava certo e o que não dava certo. Ao longo desses diferentes planos, o governo ele vai obtendo um aprendizado sobre quais políticas que devem ser adotadas e quais não devem. Claro,
Esse aprendizado ele não é gratuito. Ele é decorrente de terem ocorrido erros. Ele é obtido a partir de erros cometidos. Outro ponto importante, até a década de 90, o Brasil ele enfrentava uma restrição externa muito elevada. Não existia liquidez no mercado internacional, sendo que isso limitava muito as políticas que poderiam ser adotadas. Bom, dada essa contextualização, em 28 de fevereiro de 86 foi decretado o Plano Cruzado, sendo que este seria o primeiro de uma série de planos de estabilização que a economia iria vir a observar. Por que ele foi adotado em 86? Porque as pré-condições eram adequadas. O ambiente político não era ano de política, as políticas já tinham passado. A situação econômica era confortável. A indústria, o produto industrial, crescia mais de 9,2% ao ano. A balança comercial era superavitária. As reservas internacionais se encontravam em bom volume. O déficit público estava praticamente eliminado. E o preço do petróleo caía no mercado internacional. Ou seja, o cenário econômico era favorável à adoção de um plano. Não existia nenhum choque ocorrendo na economia internacional e nem na economia doméstica. O Plano Cruzado ele pode ser resumido em um conjunto de medidas que possuíam como objetivo estabilizar a economia. Claro, qual foi a primeira política adotada? A mudança da moeda para o cruzado, com corte de 3 zeros. Então vejam, a principal medida deste plano foi o congelamento de preços e salários. Sendo que os salários eles foram convertidos com base na média do período dos últimos 6 meses. Então o que o governo fez? Ele congelou os salários com base na média deste salário dos últimos 6 meses, mais um acréscimo de 8% para os salários em geral e de 16% para o salário mínimo. Este acréscimo, meus caros, representa um dos grandes erros e um dos aprendizados obtidos. O que é importante se ater aqui? Que eu vou cobrar na prova é quais foram os aprendizados, as medidas adotadas em cada plano e principalmente quais aprendizados que foram obtidos. Por quê? Porque são estes aprendizados que vão possibilitar que o plano real seja realizado com sucesso. Então vejam, esse plano, entre as medidas, congelamento de preços e salários. Os salários foram congelados pela média dos últimos 6 meses, mais 8% para os salários em geral e 16% para o salário mínimo. Este aumento nos salários ele já se demonstrou o quê? Um erro. Posteriormente foi identificado como um erro. Essa política ela possuía como objetivo garantir que os trabalhadores não iriam ter perda de renda. Qual que é o problema? O problema é que com a estabilização da economia, ela já faz com que os salários dos trabalhadores não sejam corroídos. Então vejam, antes no ambiente da inflação, o que acontecia com o salário dos trabalhadores? Aqui nós temos o período de um mês. O trabalhador vai receber o seu salário no primeiro dia do mês. Ao longo do mês, ele vai consumir esse salário. No entanto, a inflação faz o quê? Ela faz com que o valor deste salário seja corroído. Com a estabilização da economia, o que acontece? Não tem mais inflação para corroer o valor do salário. Consequência, a própria estabilização da economia já resulta em um aumento na renda real dos trabalhadores. O governo,
Ao dado um reajuste salarial, o que ele fez? Na verdade, ele gerou uma pressão de demanda. Outro erro cometido pelo governo, criação de um gatilho. Então vejam, qual que era o problema? O governo ele precisava convencer os sindicatos de que eles não seriam prejudicados pela estabilização dos preços e salários. Para conseguir convencer os sindicatos, o que o governo fez? Ele sinalizou. Com um chamado gatilho salarial, gatilho salarial, de acordo com o qual, se a inflação acumulasse 20%, os salários seriam reajustados automaticamente. Esse gatilho ele foi criado justamente para para sinalizar para os consumidores, para os trabalhadores, de que eles não acumulariam perdas. No entanto, esse gatilho ele já representava o calcanhar de Aquiles do plano. Por quê? Porque se a inflação no período chegasse a 20%, todos os salários seriam automaticamente reajustados, o que provocaria um choque na economia, levando todos os demais agentes dessa economia a também reajustarem os seus preços. Ou seja, no mesmo momento, na mesma tacada que o governo cria o plano cruzado, ele já cria o elemento que vai ser responsável por levar este plano à derrota. Por quê? Porque o governo precisaria, de todas as formas possíveis, evitar que a inflação acumulasse 20%. Porque se ela acumulasse 20%, todos os agentes automaticamente passariam a reajustar os seus preços. Substituição das ORTNs, das obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, pelas obrigações do Tesouro Nacional, sendo congeladas por 12 meses. Aluguéis e hipotecas, também convertidos e congelados sem um aumento de 8%. Proibição de indexação de contratos com prazo inferior a um ano. Tablita, ou seja, uma tabela que permitia a conversão dos contratos de acordo com a inflação passada, com base na taxa de inflação esperada. O câmbio também foi congelado. Então vejam aqui outro erro do governo. Congelamento do câmbio. Da taxa de câmbio. Por quê? Porque após o congelamento dos preços e salários ainda existe inflação residual. Sendo que essa inflação residual, ela leva à valorização do câmbio, fazendo com que a indústria nacional perda competitividade, com que as exportações nacionais deixem de serem competitivas. Este foi um outro erro, e um erro muito importante, que vai gerar sério constrangimento, uma vez que aquele superávit que tinha na balança comercial, devido a essa inflação residual e a consequente valorização da taxa de câmbio, aquele superávit vai desaparecer rapidamente. Outro erro do governo: não foram estabelecidas metas claras e bem definidas
para a política monetária e a política fiscal. Elas foram deixadas frouxas. Consequência, acabaram sendo expansionistas. Problema este agravado pela presença de ilusão monetária. Veja o seguinte, imagina o seguinte, taxa de inflação mensal de 40%. Do nada, essa inflação ela cai para 5%. Qual a implicação disso? Imagina o seguinte, um investidor ele tem um contrato que paga uma taxa de juros nominal de 45%. Com a estabilização da economia, então vejam aqui, a taxa de juros nominal é de 45%. Se nós pegarmos a nossa fórmula da taxa de juros, a taxa de juros nominal é igual à taxa de juros real mais a inflação. Logo, a nossa taxa de juros, a taxa real de juros desse contrato vai ser de 5%, ou seja, 55% menos 40% que é a inflação. Isso no cenário antes da estabilização. Agora, após a estabilização, a taxa de juros nominal ela se reduz para 10%. Se a inflação é de 5%, então 10% menos 5%, 5% de retorno real. Ou seja, o retorno real desse ativo não se alterou. No entanto, o retorno nominal, a taxa de juros nominal, se reduziu de 45% para 10%. Qual que é o problema? Teoricamente, essa queda na taxa de juros nominal não deveria ter impacto sobre os investimentos. Na prática, o que se observou? A ocorrência da ilusão monetária. Ou seja, a redução na taxa de juros nominal estimulou o consumo em detrimento dos investimentos. Os investidores, ao observarem a redução na taxa de juros nominal, acabaram preferindo consumir esse recurso e não investir. O que gerou o quê? Mais um fator que contribui para o aumento da demanda. Este é um efeito também que não era esperado e que acabou se mostrando deletério. Bom, então o plano ele foi adotado, os preços foram congelados, alguns erros foram cometidos, mas o plano, meus caros, ele deu muito certo no começo. Aqui, por exemplo, nós podemos observar que a inflação em 86 foi consideravelmente inferior à inflação dos anos antecedentes e dos anos subsequentes. Mais do que isso, o plano ele contou com amplo apoio do governo, com amplo apoio da população, sendo inclusive tendo se transformado em um instrumento de medida popular, um instrumento utilizado pelo governo para garantir o sucesso eleitoral. Qual que é o problema que nós temos aqui? Este foi um outro erro do governo. O plano ele foi mantido por muito tempo. Por quê? Se o plano for mantido por muito tempo, o que os agentes vão fazer? Eles vão começar a reajustar os seus preços na surdina. O que vai acabar vai fazer com que os agentes desacreditem do plano, levando ao insucesso, fazendo a inflação voltar a disparar. Como que 86 era ano eleitoral, e como que o plano tinha se mostrado bem sucedido, o que o governo fez? Ele manteve o plano por um tempo muito longo, justamente para vencer das eleições estaduais. O que se mostrou um erro terrível.
Por quê? Porque isso acabou fazendo com que os preços relativos, que já estavam distorcidos, se tornassem ainda mais distorcidos, fazendo com que esse agente que estava com seus preços defasados tivesse incentivo para tentar burlar do sistema de preços. Então vejam, o problema do plano ser mantido por um período muito longo é exatamente este. Os agentes que são prejudicados, eles começam a ter incentivos cada vez mais elevados a tentar burlar o plano e elevar os seus preços. Consequência do plano: houve uma explosão do consumo. Por quê? Por causa do consumo que se encontrava reprimido dos anos anteriores, por causa do aumento do poder de compra dos salários e por causa da desilusão monetária. Aqui, por causa da nossa ilusão monetária ou desilusão monetária, porque os agentes optaram por consumir em vez de investir. Resultado: faltou produtos nas gôndolas, sendo que isso gerou uma pressão sobre diversos produtos e a escassez de muitos produtos. Outro erro cometido: oferta exagerada de moeda. Taxas de juros se tornaram negativas, o que provocou uma alta vertiginosa no preço dos ativos reais e aumento do ágio no mercado paralelo. O que o governo fez? Para manter o congelamento, ele começou a sacrificar os preços das empresas estatais. Em outras palavras, o que nós observamos? O governo passou Então veja, como todos os preços da economia estavam congelados, como que o governo não tinha realizado um reajuste prévio adequado dos preços e tarifas públicas, com a ocorrência do congelamento, o governo optou por manter esses preços congelados, o que fez com que o governo passasse a apresentar déficit fiscal. O que se mostrou também um erro, por quê? Porque ao fazer isso, o governo está fazendo o quê? Ele está estimulando a demanda. Uma vez que esses recursos não são mais transferidos para o governo. De modo semelhante, o câmbio, conforme eu já argumentei, ele foi congelado, que também foi um erro. Então vejam, aqui nós temos outro erro. Câmbio congelado, um outro erro. Justamente pelo fato de que eu argumentei anteriormente, que isso gera uma pressão devido à inflação residual pela valorização do câmbio, o que leva a uma situação da balança comercial cada vez pior. Desequilíbrio na balança comercial. Então vejam quantos erros diferentes o governo cometeu. Aumento dos salários, ganho real para os salários, congelamento do câmbio sem desvalorização prévia e sem planejamento de desvalorização. Política fiscal e monetária expansionista, déficit fiscal. E o plano foi mantido por um período muito longo, por um período indefinido de tempo. E claro, justamente por quê? Porque elementos estritamente políticos passaram a dominar as decisões do governo, o estimulando a manter o plano. Resultado: a crise gerada pelo plano, se inicialmente o plano foi recebido com grande louvor, conforme o tempo passava, a crise, as distorções geradas se tornavam cada vez mais graves e evidentes, sendo distorções estas nos preços relativos, começaram a aparecer sinais de aumento de preços, produtos, começaram a surgir mercados negros para os produtos, como por exemplo, se alguém quisesse carne, tinha que ir para a periferia comprar em um lugar, um açougue que realizava o abate clandestino de animais.
brutal queda de investimentos estrangeiros. E vejam, essa situação se piorou ainda mais com a expectativa de fim do congelamento. Conforme a situação se tornava mais insustentável, os consumidores passaram perceberam que o congelamento teria que acabar. Consequência, se os preços vão subir amanhã, é melhor eu comprar hoje. O que fez com que a demanda aumentasse ainda mais, gerando maior escassez e maior falta de alimentos, de produtos de um modo geral. Fuga de capitais, inquietação dos investidores. E vejam, o governo ele resistia ao congelamento, à desvalorização do cruzado. Por quê? Porque ele sabia que isso geraria um choque, que acabaria levando à ativação do gatilho salarial. Então o governo ele inicialmente fez uma maxi desvalorização do câmbio e elevou... então, essa desvalorização, essa especulação, chegou um momento que a necessidade de maxi desvalorização do câmbio se tornou evidente, o que levou os agentes a começarem a especular em torno dessa desvalorização. No mês de outubro, o governo fez uma pequena desvalorização, o que apenas tornou mais evidente ainda a necessidade de uma desvalorização. Como resultado, o que aconteceu? Os exportadores começaram a adiar as exportações e os importadores a antecipar as importações, o que fez com que o déficit comercial elevasse ainda mais, gerando um desequilíbrio ainda maior nas contas públicas. Então veja, o governo ele segurou de todas as formas possíveis o plano cruzado até as eleições. Passadas as eleições, ele libera. Ele diz, vou adotar o plano cruzado 2, sendo que neste plano, o governo ele promoveu um reajuste de alguns preços de bens de consumo que apresentavam maior falta, reajuste de impostos sobre produtos. Claro, tudo isso fez o quê? Acabou ativando o gatilho salarial, fazendo com que o plano cruzado tivesse fim. E mais ainda, resultou na moratória das contas externas. A situação na balança comercial se tornou tão crítica que o governo teve que dar calote nos credores externos em fevereiro de 87. Consequência, muda ministro. Sai do Ministério da Fazenda o Dilson Funaro, entra o Luiz Carlos Baecer Pereira. Que por sua vez, dada a urgência, como que a inflação começou a disparar, precisou adotar um novo plano de combate à inflação.